amados, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio aqui no canal Escatologia em Ação. Aqui é o seu irmão em Cristo, missionário Wagner, e hoje nós vamos dar continuidade às nossas lições sobre escatologia bíblica. E no segundo episódio, nós vamos falar sobre introdução à escatologia. E nessa aula de introdução, eu quero abordar as 4 formas de interpretação da Bíblia e as suas correntes de pensamentos. E desde já agradeço pela sua participação e que você possa se inscrever, compartilhar, que você possa ser abençoado por essas lições. Amém? E hoje nós vamos falar sobre as 4 correntes de pensamento e suas linhas de interpretação da Bíblia. A primeira linha se chama idealistas, a segunda preteristas, a terceira historicistas e a quarta futuristas. Amém? Os idealistas, eles pensam que qualquer texto profético da Bíblia deve ser interpretado como uma ideia geral, ou seja, qualquer assunto específico não deve ser encarado de maneira literal, mas sim de uma maneira alegórica e figurativa, e que tudo não passa de uma simples ideia. Amém? Os preteristas acreditam que toda profecia que foi feita já se cumpriu no tempo de vida dos profetas, ou seja, todas as profecias elas já se cumpriu em seu tempo e hoje não há mais nenhuma profecia para se cumprir. E os historicistas acreditam que praticamente quase todas as profecias se cumpriram no determinado ponto da história, ou seja, e o que tinha de acontecer aconteceu naquele ponto e naquele momento da história. E os futuristas, que é a linha que eu acredito e que eu defendo, acredita que a grande maioria dos textos proféticos irão se cumprir futuramente e que os textos bíblicos devem ser interpretados de maneira literal. E quando não houver literalidade, que haja figuras de linguagem, símbolos, estes, por sua vez, trazem uma visão literal por trás de sua mensagem. Amém? E ainda existem mais 3 pontos de vista diferentes de interpretação dentro da escatologia em relação à segunda vinda de Cristo no milênio. E esses 3 pontos nós já iremos adiantar neste episódio, porque nós iremos falar dele futuramente. Amém? E o primeiro ponto de interpretação é o amilenismo, o segundo pós-milenismo e o terceiro pré-milenismo. O que significa o amilenismo? São aqueles que acreditam que não existe milênio, ou seja, eles defendem a ideia de que não existe um milênio literal na Bíblia. O pós-milenista, eles acreditam que Jesus irá voltar após o milênio, porque para eles o milênio não é literal, ou seja, não são 1000 anos contados, mas uma expressão figurativa que Deus usa para tentar expressar apenas uma ideia de um tempo muito longo, por meio do qual Jesus já estaria reinando por meio da igreja, onde a igreja teria que cumprir a missão de alcançar todos os cantos da terra para pregar o evangelho, para que o reino de Deus seja estabelecido no mundo inteiro. E aí sim Jesus voltaria. Resumindo, para eles o milênio é um período de conquista, de pregação e de vitória que a igreja tem que estabelecer. Com isso, entendemos que os pós-milenistas são idealistas. E por último, o pré-milenista são aqueles que acreditam que Jesus virá antes do milênio, ou seja, Jesus vem para inaugurar e instalar um milênio de maneira literal, ou seja, 1000 anos. E esta última é a minha visão escatológica. E cada uma dessas correntes de interpretação, nós temos que respeitar cada um a sua visão. Nosso intuito não é gerar divisões ou debates em relação aos nossos diferentes pontos de vista, pois somos irmãos em Cristo e o intuito é somar e discutir de uma maneira clara e objetiva para que todos aqueles que venham a buscar mais sobre esse assunto venham a ter um entendimento e uma visão sobre os últimos acontecimentos, cada um na sua determinada visão. Amém? Então, pelo episódio de hoje, os amados irmãos já sabem a minha visão de interpretação, que é futurista, e eu sou pré-milenista, e com base nessas 2 visões, eu falarei mais sobre a escatologia, que é o estudo das últimas coisas ou dos últimos acontecimentos. Amém? Que você possa ser abençoado com esse episódio de hoje. Não perca o próximo episódio, onde nós daremos continuidade sobre as nossas lições de escatologia bíblica. Amém? Deus abençoe a sua vida e eu te vejo no próximo episódio em nome do Senhor Jesus.
Amém, amém e amém.